Olá, vamos dar prosseguimento ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, mais uma vez dando prosseguimento ao nosso estudo. Já fizemos agora no dia 24 de abril, no sábado passado, 6 anos que estamos estudando o Livro dos Espíritos, porque o grupo de estudos da Escola Espírita Francisco Xavier é um grupo de estudos das obras básicas. Então, nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos, estudamos o livro Céu e Inferno, 4 anos e meio, e em 24 de abril de 2015, nós demos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Terminamos, fomos até a conclusão, mas como estamos nesse formato digital agora, nesse novo formato, que o momento que nós estamos vivenciando nos pede, ainda não podemos estar presencialmente na nossa casa, como fazíamos antes. Então, o grupo decidiu retornar à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, para que, enquanto estivermos fazendo o nosso estudo nesse novo modelo, nós continuemos com este livro, não mudaríamos, porque ainda faltam o Livro dos Médiuns para o grupo estudar e a Gênese. E o grupo resolveu voltar à pergunta número 1. E assim, reiniciamos o estudo do Livro dos Espíritos e hoje vamos dar prosseguimento, porque na semana anterior nós chegamos à pergunta número 5 e número 6. E hoje vamos dar prosseguimento com a pergunta número 7. Mas como sempre fazemos, vamos lembrar um pouquinho o que foi que nós vimos na semana anterior. Então, na pergunta número 5, nós vimos que consequência, Kardec pergunta, se pode tirar do sentimento intuitivo que todas as criaturas trazem consigo da existência de Deus. O que é isso? Que todas as criaturas têm um sentimento inato, intuitivo de que existe um Deus. Que consequência nós podemos tirar dessa conclusão que já vimos, isso presente em todos os povos? A resposta dos Espíritos é que Deus existe. Que de onde viria esse sentimento? Se ele repousasse no nada. Então, esse sentimento repousa na ideia, na certeza, é a consequência lógica de que Deus existe. É uma consequência ainda do princípio que nós já falamos aqui muito na semana anterior, de que não existe efeito sem causa. Então, se existe esse sentimento inato em todos os povos de que existe um Deus, isso é o resultado, o efeito da existência deste Deus. Na número 6, Kardec perguntou mas será que esse sentimento que existe em todos os povos, essa coisa íntima da existência de um Deus, não é produto de uma ideia adquirida, da cultura, do que foi ensinado a esses povos? Não seria isso? Os Espíritos disseram, ok, se assim ou fosse, como se explicaria os povos primitivos que não tiveram nenhum acesso a essa cultura, a essa informação, ou que tivessem recebido essa ideia também, tem este mesmo sentimento inato. Kardec complementa, que nós vimos que Kardec faz comentários, esses comentários são destacados.
para a gente saber o que é a pergunta que ele fez, qual é a resposta que os espíritos deram e o que é que ele está comentando dessas respostas, Kardec vai dizer: se o sentimento da existência de um ser supremo não é mais do que o produto de um ensinamento, de uma ideia, de alguém que trouxe esse ensinamento para o povo, alguém que lançou essa ideia, que imprimiu no povo esta ideia, não seria universal e nem existiria em todos os povos. Né? Não existiria como as noções científicas, que só existiriam aqueles povos, só teriam essa ideia ou esse sentimento aqueles povos que pudessem ter recebido essa informação, essa ideia, essa educação. Então, quando Kardec pergunta se isso não pode ser produto de uma informação, de uma educação, de uma cultura, e os espíritos dizem que não, porque senão os povos primitivos e que não tiveram acesso não teriam também esse sentimento, ele fecha com esse comentário dizendo que a existência de um ser supremo, de algo maior, de um ser que está acima do humano ou das capacidades humanas, é universal. Existe em todos os povos, em qualquer ponto do planeta, em qualquer civilização, mesmo que essas não tenham, na época, podido ter comunicação entre si, estava lá a presença da certeza da ideia de que existe um ser superior, um ser supremo. Essa foi a pergunta número 5 e a número 6. E agora vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos para a gente dar continuidade ao nosso estudo hoje. Então vamos lá. Lembrando, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é dividido em quatro partes ou 4 livros. Nós estamos no livro primeiro, que trata das causas primárias, no capítulo 1, que fala de Deus, que tem o título Deus, e que estamos no item 2, que fala das provas da existência de Deus, que também utilizamos nas perguntas anteriores como complemento para entendermos melhor o livro A Gênese, e vamos continuar com ele aqui ainda. Então vamos lá para a pergunta número 7. Vamos lá, pergunta de Kardec. Poderíamos encontrar a causa primeira ou primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Se a gente for buscar essa causa primeira dessa formação, nós podemos encontrar resposta nas propriedades íntimas da matéria, ainda mais hoje que a ciência nos possibilita, né, conhecer cada vez mais essas propriedades. Essa foi a pergunta de Kardec. Os espíritos dizem: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessário uma causa primária, ou primeira. Kardec pergunta: mas a gente não pode imaginar, pensar que a causa primeira que deu surgimento a tudo que existe são as propriedades íntimas da matéria? Os espíritos dizem: ok, tudo bem. Mas qual foi a causa primeira dessas propriedades íntimas da matéria? Porque por mais que nós retornemos, nós vamos sempre chegar. E a causa primeira foi qual? Disso que você está dizendo agora, que não é Deus e que é isso. E quem criou isso? Qual foi a causa primeira disso? Então, qual foi a causa primeira, primária, das propriedades íntimas da matéria? Ou o que fez com que a matéria primeiramente se formasse?
Resposta dos Espíritos. Comentário de Kardec. Atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então, a gente querer dizer que a formação de tudo que existe começou com as propriedades íntimas da matéria, a gente está dizendo que o efeito, as propriedades íntimas da matéria é a causa. Então, os espíritos voltam e dizem, então faça a pergunta. Já que você acha que são as propriedades íntimas da matéria. E o que criou as propriedades íntimas da matéria? Então, por mais que retornemos, voltemos ao princípio, a causa primária, nós vamos sempre encontrar a resposta. Bom, não foi o homem. Nós já entendemos que o nada não cria, nada surge do nada. Então, essa causa primeira, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas vamos lá. Kardec continua. Na pergunta número 8 agora. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Que pensar da opinião de alguns que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Fazendo uma continuação da pergunta anterior, Kardec disse ok. Então, a gente pode pensar isso, que esses que pensam dessa maneira, olha a resposta dos espíritos. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Então, a lógica das perguntas, Kardec vai fazendo. A gente pode encontrar a causa primeira na propriedade da matéria? E os espíritos, tá, se você acha que a causa primeira são as propriedades da matéria, e quem criou as propriedades da matéria? E qual a causa primária dessas propriedades? Aí Kardec diz, mas tem gente que pensa, né, tem ideias que dizem que essa formação da matéria como uma combinação fortuita. Essa combinação dessas propriedades íntimas, elas se dariam por acaso, né? Seria uma combinação fortuita das matérias que já estão aí, ou dessas propriedades. Ou seja, o acaso fez com que o que compõe a matéria se unisse, se organizasse e a partir daí tudo surgisse. Mas o Espírito diz, outro absurdo, pior do que o anterior. É um absurdo maior ainda do que o anterior. Por quê? Porque está atribuindo toda a criação que tem uma lógica. A gente não vê os planetas se batendo, a gente não vê, a não ser quando nós desorganizamos pelo nosso comportamento, a gente não vê a natureza, né? As coisas fluem numa ordem, numa lógica e numa beleza. A gente vai imaginar que isso tudo foi do acaso de moléculas, de elementos que compõem a matéria que se encontraram por acaso, fortuitamente, tchan, surgiu. Então os espíritos dizem, né? Absurdo, né? Que homem de bom senso pode considerar acaso como um ser inteligente? Uma causa inteligente. Além disso, acaso não é nada.
E aí também temos um comentário de Kardec que vai dizer: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria mais um acaso, né? Porque a gente diz assim, não, então já que a gente não sabe o que é, a gente diz que é um acaso. Um nada. Mas não tem lógica. A perfeição que nós vemos na harmonia das leis, das forças que regulam, para que os planetas não se choquem, para que as coisas aconteçam nessa perfeição e nessa beleza, não pode ser, já sei. A resposta é um acaso inteligente. A gente diz o quê? Que esta causa que a gente não consegue determinar é inteligente. Então, seria um acaso inteligente? Se for um acaso, algo que aconteceu de forma espontânea, que foi do nada, se é inteligente, já não é mais acaso, né? Tem uma força, um poder, uma causa inteligente que está regendo esse processo, né? Linda! O comentário de Kardec, né? Show! Mas vamos lá, que ainda dá tempo da gente ver hoje a pergunta número 9, que fecha esse item segundo do capítulo 1, que fala das provas da existência de Deus. Onde se pode ver na causa primária, né, para a gente seguir a lógica que Kardec aqui, a gente vê a lógica das perguntas que estão fazendo, ele vai sempre complementando com outras perguntas que possam esclarecer cada vez mais, e elucidar cada vez mais e nos facilitar ainda o entendimento. Então, a pergunta número 9, onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Já que seria um acaso inteligente na resposta anterior. E se é acaso inteligente, deixa de ser um acaso, Kardec faz. Então, onde se pode ver nessa causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Como que a gente enxerga isso, essa inteligência suprema, nessa causa que é primária, primeira? Resposta dos Espíritos, né? Com toda a paciência com a gente, de uma forma que a gente possa ir assimilando, entendendo cada vez mais. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si. E é por isso que se considera um espírito forte. Pode ser que um sopro de Deus, que um sopro de Deus pode abater. Então, os espíritos respondem a Kardec de como a gente perceber que essa causa primária é a inteligência suprema e é superior a todas as outras inteligências. Ele diz, lembre do provérbio que vocês mesmos usam, que se conhece o autor pela obra. Então, olha tudo que existe, olha a perfeição e procure se tem um autor para essa perfeição. E continua dizendo que nos impede de perceber isso, de enxergar e de entender, é o orgulho. É o orgulho que faz com que nos tornemos incrédulos, porque a gente não quer admitir esse poder superior, essa inteligência que superior à inteligência do homem, que é suprema. Isso é o orgulho, que nada admite que é mais do que o humano. Não. Tem que ter uma causa aí. A gente vai encontrar. A ciência vai explicar que não existe algo maior que o humano. Mas quanto mais a gente
vai em busca, quanto mais a gente retrocede ao que vem antes, mais nós nos aproximamos de Deus. Porque os Espíritos dizem, o homem se acha suprassumo do universo, né? Um espírito forte. Esse pobre ser, basta um sopro de Deus para que acabe tudo. Basta um vírus para que a ordem mundial se abale, para que nós tenhamos que parar, né? Um vírus. Então, pobre ser que se acha um espírito forte, mas que basta um sopro de Deus para se abater, para que um vírus venha e diga, viu que você não tem poder, coisa nenhuma. Mas tem comentários de Kardec também nessa resposta. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Se um ser humano não é capaz, nós somos fantásticos, né? A nossa ciência, a tecnologia, ela já evoluiu, a gente já está indo para outros orbes, já estamos mandando sondas, já estamos fazendo muitos avanços. Mas nós somos capazes do nada, sem utilizar absolutamente nada, conseguir formar uma formiga? Disse a Sandra, pode. A gente clona uma formiga, não. Clonar é tirar de algo que já existe, de uma formiga que já existe. Do nada. Eu não vou pegar nada e eu vou fazer surgir uma formiga. Não. Não é capaz. Então, o poder de uma inteligência a gente reconhece em suas obras. Nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz. Então, a causa primária da natureza só pode estar numa inteligência superior à do homem, à da humanidade. E fechando, ele diz, sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, clonagem, sondas em outros planetas, teletransporte, né? Seja lá o que for. Esta inteligência também tem uma causa, e quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Porque a própria inteligência do homem, ela vem da causa primária do homem ter sido criado. Porque quando o Criador, quando Deus, quando a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, quis que eu, Sandra, existisse e que a partir do princípio inteligente eu comecei o meu processo de aprendizado até me tornar espírito e começar também no processo das reencarnações até chegar que hoje, para estar falando com você, a minha causa primária foi Deus. Então, por mais que o homem alcance a inteligência, utilize essa inteligência para fazer ou para conhecer, a sua inteligência teve como causa primária uma inteligência suprema. E Kardec diz, qualquer que seja o nome pelo qual nós a chamemos, ela será sempre a causa primária. Ok, meus amores? Fechamos aqui o item 2, provas da existência de Deus. E semana que vem nós vamos entrar no item 3,
atributos da divindade. E lá, quando nós iniciarmos a pergunta número 10, nós vamos também trazer a Gênese para nos auxiliar. Lembrando que os nossos estudos estão no canal sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevem no canal. Se gostarem, dá uma curtida e divulguem para outras pessoas, para que elas também possam estudar com a gente. Afinal de contas, nós somos um grupo de estudos. E semana que vem nós damos prosseguimento ao Livro dos Espíritos com a pergunta número 10. Vamos orar? Querido amigo, é com muita alegria que nós te agradecemos pelas energias com que somos envolvidos quando nos voltamos a refletir sobre tua mensagem de amor. Que possamos aproveitar essas reflexões no nosso aprendizado atual. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.